Bom dia, irmãos. Meu nome é João Paulo e você está no canal da Igreja Presbiteriana Vila Tele Brasília. Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula no módulo que trata das verdades essenciais do cristianismo. Nós estamos vendo isso com base no livro do curso de discipulado da editora Cultura Cristã, e nós já vimos Jesus Cristo, a questão da sua vida, sua obra, já vimos a nova vida que há em Cristo, e hoje nós partimos para a terceira aula que tem como tema Conversando com Cristo. Dentro dessa aula nós vamos ver o tema da igreja, o que é a Bíblia, a palavra de Deus em sua vida e princípios para uma vida de oração. Bom, esse é o esboço da nossa aula. Antes de entrar no assunto propriamente da igreja, nós vamos falar do reino de Deus e a correspondência disso com a igreja. Nós vamos entrar no tema da igreja, depois dos meios de graça, que seriam aqueles benefícios, aqueles meios para desenvolvermos a santidade que nós temos na igreja, sendo que dentro desses meios de graça nós temos a palavra, os sacramentos e a oração. E hoje nós veremos a palavra e a oração. E aí ao lado você tem esse texto, Salmo 93, os versículos 1, 2 e 5, que diz o seguinte: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou um mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Amém. Mas que reino é esse? Esse reino de Deus, ele é presente ou futuro? Ele é interno ou ele é externo? Bom, o reino de Deus, também chamado de reino dos céus, reino de Cristo, reino do Senhor, o reino e outros nomes, é a base do ensino da Bíblia como um todo. As Escrituras revelam Deus por meio de várias metáforas, mas a principal imagem empregada pelos autores bíblicos é a de Deus como Rei divino. A convicção básica de que Deus é o Rei Supremo é acompanhada da convicção de que a criação é o seu reino. Neste sentido geral, portanto, Deus sempre foi o Rei soberano que do seu trono celeste governa sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo, o conceito bíblico de reino de Deus também tem um sentido específico. Jesus descreve esse sentido mais estrito do reino de Deus da seguinte maneira: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma das petições do Pai Nosso. A santidade e a glória de Deus em sua sala do trono no céu são tão sobrepujantes que todas as criaturas em sua presença o glorificam como um serviço voluntário e absolutamente dedicado. Na terra, porém, as criaturas se rebelam e se recusam a reconhecer Deus como Rei, e reinos perversos se levantam para fazer frente ao reino divino. Do começo ao fim, as Escrituras apresentam a esperança de que sua disparidade entre a sala do trono e a terra será um dia eliminada. Deus julgará os perversos e conduzirá a humanidade redimida a uma nova criação. Quando essa transformação ocorrer, somente o reino de Deus permanecerá e a obediência voluntária a ele se estenderá até os confins da terra, do mesmo modo como a vontade de Deus é feita hoje no céu. No entanto, como as Escrituras revelam, Deus determinou que esse fim será alcançado mediante um longo processo histórico. Na escolha de Abraão e seus descendentes como povo especial de Deus, o reino de Deus se limitava quase inteiramente à nação e à terra de Israel. Deus afirmou o seu reino na terra ao libertar Israel do Egito e levar o seu povo à terra prometida. Nos reinados de Davi e Salomão, Israel se tornou um império com os filhos de Davi assentados no trono, pertencentes a Deus como seus corregentes, e o templo como estrado dos pés de Deus. Essa forma étnica e geograficamente limitada do reino não era um fim em si. Pelo contrário, a Israel do Antigo Testamento foi estabelecida como um estágio a partir do qual o reino de Deus se estenderia em seu devido tempo a todos os povos e nações da terra. A rebelião manifesta de Israel e Judá provocou uma crise no reino de Deus. Porém, o Antigo Testamento anunciou que depois do exílio,
Deus eliminaria os perversos da terra e estabeleceria o seu reino sobre todo o planeta sem oposição. Nessa ocasião, a obediência plena a Deus se espalharia até os confins da terra, abarcando judeus e gentios. O Novo Testamento ensina que esse estágio final de abrangência mundial do reino de Deus se iniciou com a encarnação de Cristo. Ele e João Batista proclamaram as boas novas de que o reino estava próximo. No entanto, ao contrário das expectativas dos judeus, Jesus e seus apóstolos explicaram que o reino mundial de Deus na terra não viria repentinamente em toda a sua plenitude. Antes, em seu ministério aqui na terra, Cristo deu início ao estágio final do reino, que está em andamento hoje na igreja e se encerrará definitivamente quando Cristo voltar em glória. Quando esse dia chegar, a vontade de Deus será feita por toda a terra como ela é feita hoje no céu. Então, nós devemos admitir, portanto, que o reino de Cristo não era meramente interno e de outro mundo. Ele tem uma expressão externa sobre a terra no tempo presente, através da sua igreja. Então, eu quis tratar dessa questão do reino antes de entrar propriamente no tema da nossa revista, porque acaba que abarca todos os temas subsequentes, porque esse objetivo do cristão, que é colocado no catecismo como glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, ele pode ser colocado por outra perspectiva, como essa de Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente pode ver que essas coisas se referem a comida, bebida, vestuário, tudo aquilo de que a gente necessita e que a gente goza em Deus dessas coisas, né? Assim como é falado no catecismo, mas também envolve colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, glorificá-lo através da expansão desse reino, através de desenvolver relações dentro desse reino condignas com o nosso rei e de levar a justiça dessa forma aos outros lugares. Quando a gente pega, por exemplo, no constitucionalismo moderno, né, no direito constitucional, a gente vai ver que os elementos básicos para você ter um Estado são o quê? Povo, soberania, território sobre o qual você exerce domínio e uma finalidade. Aqui também a gente tem todos esses elementos. A gente tem um rei que é soberano, a gente tem um povo que é súdito dele, que exerce o domínio sobre a terra como reis vassalos, né? A gente tinha na Idade Média o rei sucerano, que era o rei que mandava nos reis vassalos, né? E nós somos como esses reis vassalos. E normalmente, nessas relações, seja na Idade Média ou mesmo antes, na época do povo judeu ali na Palestina, naquela região ali do Oriente Médio, quando se estabelecia essa relação de um rei e súditos, isso era estabelecido através de uma aliança que era firmada por meio de um tratado, e esse tratado normalmente ele abarcava o quê? Ele tinha um histórico a respeito da pessoa do rei e do que ele tinha feito, ou seja, de por que ele merecia ser o rei daquela região. Você tinha enumerado ali os direitos, né, a que as pessoas podiam se servir, né? Então você tem o direito de justiça nas relações entre os homens, o direito de proteção ali, né? Então quando o pessoal ia atacar, por exemplo, quem morava fora de Jerusalém, esse pessoal entrava e se protegia dentro das muralhas. Você tinha a questão de poder plantar, a questão de nas guerras você poder se servir ali dos espólios de guerra, né? E você tinha o direito de constituir uma família, de se relacionar com as outras pessoas de forma produtiva e correta, né? E você tinha deveres também, né? Também nesses tratados você tinha estipulado deveres. Então, deveres de
dar um percentual dos seus ganhos para o rei, de entregar seus filhos ali muitas vezes para o exército do rei ou você mesmo, o dever de dominar sobre a região ali, né, de exercer esse domínio como corregente com o rei. Você tinha o dever de se relacionar com os outros reis vassalos ou os outros súditos da forma correta, e você tinha o dever também de criar família, porque você para expandir o domínio sobre a terra, né? E aí você tinha sempre estipulações de bênçãos e maldições em caso de cumprimento ou descumprimento, respectivamente, do que foi estipulado, né? Então a gente vê em tudo isso um paralelo enorme com a Bíblia e o reino de Deus, porque nós temos um rei em Cristo, nós temos uma aliança que foi feita, né, e que vai sendo expandida, né, com Deus, né, outros elementos vão sendo incluídos até a aliança definitiva com Cristo e a sua volta, né? Nós temos um tratado que é feito, que não sei se vocês perceberam, mas tudo isso a gente vê na Bíblia. Na Bíblia a gente tem basicamente quem é Deus e o que Deus faz e por que Ele merece ser adorado. A gente tem os nossos direitos frente a Deus, né? Inclusive os meios de graça dentro da igreja, né? E também a gente tem a questão da nossa vocação, que deve ser exercida para com Deus, né? Nós somos chamados para Deus e chamados para servir ao próximo. Isso, para fazer isso, Deus nos dá os espólios da guerra de conquista do Império das Trevas, né? Ele nos dá isso na forma de dons, de talentos, para que a gente possa fazer essa conquista. E a gente tem deveres frente a Deus, né? Justamente de expandir o seu reino através da pregação da palavra, de expandir nossas famílias, de exercer essa relação com o irmão da forma correta, amando ao próximo, né? A fim de que sejamos também abençoados e não experimentemos as maldições fruto do pecado. Então você vê que há um paralelo, né? Com a palavra, né? Em relação ao tratado, com dons e talentos em relação aos espólios de guerra, com a vocação em relação ao dever que a gente tem frente a Deus e frente ao próximo, né? Questão da lei moral, dos nossos deveres frente a Deus, a questão dos mandatos que a gente deve exercer, né? A gente vê lá em Gênesis, né? O mandato espiritual de se relacionar com Deus, o mandato cultural de transformar essa terra de modo que ela expresse Deus de forma melhor, e o mandato social de ter filhos e multiplicar de forma a dominar sobre essa terra. A questão dos meios de graça, aquilo que a gente recebe para fazer isso, né? A questão da igreja como essa continuidade do reino ou a manifestação visível do reino na terra, né? A questão da grande comissão, né, do evangelho que deve ser levado, porque a grande comissão já abarca a questão da queda, né? Eu falei dos mandatos, eles são de Gênesis 1. Ainda não havia ocorrido a queda, mas tendo ocorrido a queda, a gente expande esse reino como? Levando pessoas a se relacionar com Deus, né? A serem conhecidos por Deus, conhecerem a Deus e aí fazerem Deus conhecido também, né? E a questão da oração, né? Nosso relacionamento com esse nosso rei. A gente só tem que tomar cuidado porque para não fazer desse paralelo como se ele fosse um absoluto, porque da mesma forma que existe o reino de Deus, existe o império das trevas, né? O reino dos homens, né? Então o reino de Deus ele é caracterizado pelo amor autossacrificial, né? Pela humildade, pela dependência, pela dependência a Deus e dependência um dos outros, pela paz, pelo auto sujeição, pela voluntariedade, pelo serviço voluntário aos nossos irmãos, pela unidade com base na complementariedade dos dons e talentos, né? Já o reino dos homens,
a cidade dos homens, né, nas palavras de Santo Agostinho, ou o império das trevas, ele tem como premissa básica de dominação o egoísmo, o orgulho, o poder, a força, a violência, a escravização do outro, a união por imposição de vontade sobre o outro. Então a gente tem que ver essas diferenças aí, né? Mas o fato é que Cristo reina, e ele reina visivelmente, de forma manifesta, na igreja. Como diz lá em Colossenses, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, a gente vê que a igreja é um corpo divinamente criado e divinamente governado. Como corpo de Cristo, tem em Cristo seu cabeça. E Cristo reina de fato, ele não é um rei ausente, ele não só criou esse reino e se ausentou, como pensam os deístas. Ele de fato governa sobre nós. Então a igreja visível é o reino de Deus na terra. A gente vê isso lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, no artigo 2, diz o seguinte: a igreja visível, que também é católica universal sob o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Então fala aí, é o reino do Senhor Jesus. E aí tem um autor chamado Guy Otters que, tratando do governo da igreja, ele vai falar o seguinte: o governo da igreja é um dom de Jesus ressurreto e reinante à sua igreja, e lembra perpetuamente à igreja que Jesus está no trono reinando sobre todas as coisas para o bem da sua igreja. Bom, e qual que seria a finalidade da igreja, desse reino de Deus manifesto na terra? A gente pode ver isso através dos símbolos que são usados, seja para o governo civil ou para o governo eclesiástico. O símbolo usado para o governo civil é a espada, pela qual o Estado vai manter uma ordem mínima, como forma da demonstração da graça comum de Deus com todos os povos. Mesmo os povos que não creem em Jesus Cristo, eles têm alguma forma de governo, de forma que a sociedade não atinge toda a potencialidade em termos de caos. Mas dentro da igreja, o governo eclesiástico ele é representado na palavra pelas chaves. A gente vê isso lá em Mateus 18, que fala das chaves. E o que isso significa? É que a igreja ela tem a chave para abrir o acesso a Deus e a salvação e a santificação, ou fechar através da disciplina. Óbvio que esse fechar é sempre visando edificar e restaurar as pessoas, e não excluí-las simplesmente do meio. Então, a gente vê que a finalidade está relacionada a essas duas coisas. E aí a questão da admissão, tem a questão da pregação da palavra, como que a gente faz com que pessoas sejam admitidas na igreja? Através da grande comissão, indo, fazendo discípulos, ensinando as escrituras dessas pessoas, discipulando elas, batizando a elas, e isso por toda a terra aí, Então a grande comissão ela é dada primeiramente à liderança da igreja, aos apóstolos, mas isso, óbvio, também abarca a todos nós, E o evangelho do reino deve ser pregado e num contexto de uma comunidade onde esse reinado se manifesta por meio, inclusive, dos seus oficiais, O reinado presente de Cristo aponta para o seu reinado eterno a ser consumado. E aí você tem dentro da igreja justamente os ofícios permanentes ali de presbíteros e diáconos da igreja, que sucedem os ofícios temporários de apóstolos e profetas. Então lá em Efésios 4, quando Paulo está falando justamente dessa questão de que nós recebemos dons e nós recebemos talentos de modo que a gente exerça diferentes funções no corpo de Cristo,
ele fala desses ofícios temporários que hoje são abarcados por esses dois ofícios de presbítero e diácono, né? Presbítero regente, que seriam os presbíteros, o que a gente chama normalmente de presbíteros na igreja, e o presbítero docente, que seria o pastor. E isso para o fiel desempenho da igreja em sua missão, né? Para que ela possa desempenhar essa missão bem, ela precisa ser bem governada, né? Essa missão que envolve ensino, ordem, disciplina, beneficência àqueles em situação de necessidade, e assim por diante. Bom, e qual que é o modelo de governo da igreja, né? Será que essa ideia de reino, essa ideia de que nós somos reis vassalos, significa que os oficiais são pequenos reis dentro da igreja que sujeitam os membros ali? Não. Se a gente for olhar o que fala a confissão de fé e o que fala a própria palavra, né, inclusive no versículo que já foi lido, não há outro cabeça da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma, o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e filho da perdição que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. A gente tem que entender o contexto no qual foi escrito isso, que era eles vinham sendo perseguidos pelo Papa, né? Então, por isso, atribuir ele a um anticristo ou o anticristo, mas a questão que importa aqui para o nosso tema é que não há nenhum outro cabeça na igreja senão o Senhor Jesus Cristo, né? Todos estão numa posição de igualdade frente a uns aos outros, né? Porque todos nós temos como rei a Cristo Jesus, né? Então, no iure humano, né, no direito humano, essa governo é definido pela conveniência humana, resultando em formas de governo diversas. Mas no direito divino, no iure divino, esse governo é definido por designação divina nas Escrituras, conforme a sabedoria do cabeça da igreja, que é Cristo, né? Então a igreja é de Deus e não do homem. Cristo é o cabeça. Como tal, ele é quem define em sua palavra governo e organização, doutrinas e ordenanças. E coerência com o caráter divino, salvaguardando a gente de confusões típicas do caráter humano, né? Então, seguir isso impede a gente de escorregar ali e cair num ponto ou no outro, né? Ter a Bíblia como regra de fé e prática deve resultar numa forma de governo bíblica, né? E aí a gente tem princípios, preceitos, exemplos da palavra de Deus a respeito do governo eclesiástico, né? De como ele deve ser. E o que a gente pode falar a respeito do poder da igreja, né? Bom, o poder da igreja exercido pelos oficiais não vem da assembleia, né? Dos membros como um todo ali, né? Então a gente já falou que não é os oficiais que imperam como pequenos reis dentro da igreja, também não é a assembleia que vai se sobrepor aos oficiais, né? Mas esse poder vem de Cristo, né? Cristo é o seu cabeça e Cristo provê tudo aquilo de que a gente necessita, né? Para que haja a saúde da igreja, né? E o Guy Waters ele fala: a doutrina da igreja, suas disciplinas e os ofícios derivam de Jesus e não de qualquer autoridade humana, né? Então você vê que tudo aquilo que a gente necessita a gente recebe em Cristo através da nossa união mística com Ele, que possibilita inclusive nossa união com os irmãos, fazendo com que nós sejamos de fato igreja, né? Como é que se dá o exercício desse poder na igreja, né? Eu já falei que quando a gente fala de reino, a gente está falando dessa relação entre nós, súditos, vassalos, né, e Cristo, né? No relacionamento dos membros, a gente tem aquela metáfora bíblica do corpo, né? O nosso relacionamento é orgânico, como uma comunidade, onde há mútua dependência, né? Onde cada um vai servir de acordo com dons e talentos diferentes e haverá assim a complementariedade, de forma que a gente não é
um ajuntamento de pessoas iguais. Nós somos uma unidade na diversidade, né? Não é uma união, é uma unidade, né? Porque envolve essa diversidade e complementariedade, né? Então, assim como no corpo o olho ele tem uma função específica, mas ele precisa do corpo, né, que viabiliza a visão, nós também temos que ter essa visão em relação uns aos outros, né? E, e a gente tem, né, o conselho, os órgãos do Conselho de Presbíteros e a Assembleia dos Membros, né? Que vão, por exemplo, a Assembleia seria a sede do poder que escolhe os oficiais através do processo de eleição, né? E o Conselho já seria o órgão ali que exercita esse poder regularmente para o bem da igreja, né? E que ordena esses oficiais que foram eleitos, né? E aí, mais uma vez, uma frase do Guy Waters, onde ele diz o seguinte: o poder que Cristo confiou à sua igreja é conferido a todo o corpo, os governantes e os governados. Esse poder, sendo exercido pelas pessoas, estende-se à escolha daqueles oficiais que nomeou na sua igreja. Então a gente vê como há essa derivação do nosso poder a partir de Cristo, né? Bom, e como é que seria a estrutura do governo da igreja, né? Bom, aí a gente tem dois ofícios dentro da igreja, né? Embora um dos ofícios ele se divida em o que alguns chamam de duas ordens, né? Porque a gente tem os presbíteros e os diáconos. Mas dentre os presbíteros, a gente tem os presbíteros docentes, que é o que a gente chama comumente de pastor, e a gente tem os presbíteros regentes, que são aqueles que vão ajudar a reger a igreja, a administrar a igreja, né? Então a gente tem os ministros da palavra, que seriam os presbíteros docentes, e eles têm uma credencial diferenciada para o ensino, né? Tem que passar por todo aquele processo do seminário, né? Ser aprovado no presbitério, e passar pela licenciatura, depois de fato ser ordenado. A gente tem os ministros do governo, que seriam os presbíteros regentes, que visa atribuir a responsabilidade do ensino e do pastoreio ao presbítero regente também, né? A gente não pode se esquecer de que ele é presbítero, então ele tem também responsabilidades em relação ao ensino e ao pastoreio dos membros, né? Embora ele tenha um cuidado mais focado na administração da igreja. A gente tem palavras na Bíblia diferentes para se refletir a esse ofício, né? Bispo, pastor, presbítero, ancião, mestre, mas descrevem tudo esse mesmo ofício, né? Nas cartas de Paulo, muitas vezes ele vai chamar indistintamente bispo, de presbítero, né? O presbítero de bispo vai tratar como sinônimos ali, né? E todos os presbíteros são chamados para supervisionar a igreja, governar a igreja e ensinar a igreja, né? Então, o presbiterato é um ofício pastoral. O pastor, ele é primos entre pares, né? Ele, quando em alguns assuntos ele vai ter uma certa primazia, mas ele é um par dos outros, né? Ele está no mesmo nível dos outros, né? Ele é o primeiro entre iguais, né? E a gente tem os ministros da misericórdia, que seriam os diáconos, né? Bom, e qual que seria então nossa responsabilidade diante da igreja, né? Não só do seu governo, mas dos outros irmãos ali da igreja? Bom, em primeiro lugar, congregar, né? Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a gente tem o autor alertando ali: não deixe de congregar como é costume de alguns, né? Então, a gente deve congregar, né? Hoje tem esse movimento aí dos desigrejados. É óbvio que todo mundo já experimentou alguma mágoa, algum problema com o irmão da igreja, mas a gente tem que buscar perdoar, ser perdoado e deixar isso para trás, não impedir que isso se torne um empecilho para nosso crescimento em Cristo, né? Então,
se é um meio de graça, a palavra, e não só a palavra quando a gente lê em casa, mas a palavra no culto público, a gente não pode deixar de se servir desse meio. A gente também deve nos esforçar para manter a unidade com os outros crentes, né? E importante se esforçar para isso, né? E aí a gente tem toda a questão ali do fruto do Espírito, né? Do amor que se manifesta em diversas traços de caráter ali e que vão possibilitar que a gente conviva com os irmãos de maneira harmoniosa, né? A gente deve sustentar aqueles que nos trazem o alimento espiritual, né? Então a importância das ofertas, dos dízimos, né? A gente deve observar a vida dos nossos líderes e seguir seu exemplo de fé, né? Conforme nos orienta Hebreus, no capítulo 13. A gente deve orar para que os líderes espirituais sejam mantidos fiéis e haja abertura para a palavra, né? Então, Paulo pedia muito isso, né? Que a gente possa também orar pelos nossos líderes também, né? Bom, e aí eu falei o que é devido à igreja no slide anterior, o que é devido aos nossos irmãos, o que é devido a Deus, né? E agora o que a gente recebe como meio de levar isso adiante, né? Bom, a gente tem os benefícios e os meios de graça, né? Na pergunta 63 do Catecismo Maior, fala o seguinte: quais são os privilégios da igreja visível? A igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, e de gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo que crer nele será salvo, não excluindo a ninguém que queira vir a ele. E no breve catecismo, na pergunta 88, a gente tem o seguinte: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então a gente vê aí que a gente tem o cuidado e o governo de Deus sobre nós, a proteção que Ele nos dá, né, dos inimigos, a comunhão dos santos, né, que permite que a gente vá crescendo através dessa mútua cooperação. A gente tem os meios exteriores e ordinais pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção, né, e dentre esses meios a gente tem, né, as ordenanças, né, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. E aí a gente vai partir para ver o que importa em relação à palavra, né, ver algumas coisas em relação à palavra, não dá para ver tudo, e em relação à oração também. Bom, em primeiro lugar a gente tem que falar a respeito da palavra que Deus se revela, né? Deus fala conosco, né? Tem falado conosco, né? E Ele tem feito isso através da sua palavra, né? E Ele poderia escolher se revelar de outras formas, mas essa foi a forma que Ele escolheu. Quando a gente pega o Salmo 19, a gente tem um primeiro trecho dele que vai falar da revelação geral, né? Que é o testemunho de Deus na própria criação, na natureza, né? A gente pode contemplar essas coisas e ver como existe uma ordem por trás delas, mas vai falar também da revelação específica, que é a única capaz de verdadeiramente converter os corações, que é a sua palavra. A palavra essa que é impressionante, foi escrita num período de mais de 1500 anos, por mais de 40 autores, e que ainda assim tem toda essa coerência, toda essa harmonia, né, entre todos os diversos textos, e que permite a gente ver que, de fato, essa harmonia existe porque teve um só autor por trás, né, que foi Deus, através do seu Santo Espírito, que inspirou aqueles homens santos para que a escrevessem, né? E a gente vê isso em 2 Pedro,
no capítulo 1, versículos 20 e 21, que diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. E Deus acaba assim com aquele problema que existe até na filosofia, né? Porque existe um problema epistemológico que é como saber se existe uma verdade, em primeiro lugar, porque pode ser que não exista uma verdade absoluta, e segundo, pode ser que exista uma verdade, mas eu não consigo compreendê-la porque eu, sendo falho, ainda que existisse uma verdade, eu não tenho os meios para me apropriar dela, né? E na visão cristã, a gente quebra essas duas coisas, porque a gente tem uma verdade absoluta que nos é revelada por Deus diretamente, e o meio pelo qual eu consigo, mesmo tendo experimentado a queda e a total depravação, mesmo tendo experimentado isso, é justamente a partir da união com Cristo, a regeneração, né, por meio do Espírito Santo, que me permite compreender essa palavra, né? E uma vez que eu compreendo a palavra, eu passo a compreender quem é Deus, o que Ele fez e o que lhe é devido, né? Então, eu passo aí a responder de maneira condizente com quem Ele é, né? E justamente a segunda pergunta do breve catecismo é: que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? Aí a resposta é: a palavra de Deus que se acha nas escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. E a pergunta 3 do mesmo breve catecismo diz: qual é a coisa principal que as escrituras nos ensinam? Aí a resposta é: a coisa principal que as escrituras nos ensinam é que o homem deve crer acerca de Deus, o dever que Deus requer do homem. Então, aí a gente vê aquela questão que eu falei, né? E que pode ser colocada no seguinte sentido: nós somos conhecidos por Deus, né? Ele vem e se relaciona conosco, aí nós passamos a conhecer a Deus e aí nós passamos a fazer a Deus conhecido para outras pessoas, né? E aí a gente tem que lembrar sempre que a palavra, apesar de muito atacada ao longo da história, Deus sempre se encarrega de protegê-la, né? Houve nos anos 40 ali todos uns questionamentos em cima dos textos bíblicos, e o que ocorreu foi que Deus possibilitou que se achasse os textos do Mar Morto, né? E com uma integralidade absurda em relação aos textos que já se tinha, né? Ou seja, se acharam outras cópias mais antigas e que confirmavam as cópias que já se tinham, calando a boca assim de muitos que questionavam a palavra, né? Então a gente tem que entender que a palavra é confiável, que ela é inerrante e que ela é suficiente para nós, né? Inclusive aí à direita a gente tem o Novo Testamento sendo comparado com outros autores que às vezes o pessoal dá muito mais credibilidade, né? Autores como Homero, como Tácito, como Platão, né? E a gente vê que o Novo Testamento ele tem 24 mil cópias existentes, que é infinitamente mais do que a cópia de todos esses documentos aí, de todos esses textos, e a distância em anos entre o original e a cópia antiga ainda existente, né, mais antiga ainda existente, também é a menor. Então, ou seja, você tem textos bem próximos dos originais ali. Então, não tem como você questionar o Novo Testamento especificamente, né? Mas a Bíblia como um todo também tem essa credibilidade, mas só para título de comparação, sem questionar, não tem como questionar isso sem questionar diversos outros textos aí que o pessoal dá muito mais credibilidade, né? No Catecismo Maior, na pergunta 4, a resposta diz o seguinte, né? Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus.
pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente a palavra de Deus. Né? Então, a gente tem todos esses argumentos, né, entre aspas, mas, ultimamente, quem vai convencer, obviamente, é o Espírito Santo. Né? Bom, qual que é o valor das Escrituras? Né? A gente tem esse texto aí de 2 Timóteo, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a gente vê a questão da educação na justiça, né? A palavra nos ajuda a crescer, aprendendo o que devemos crer e fazer. A repreensão, né? Ela nos informa quando e onde nós pecamos, ela nos corrige, ensinando como a gente deve mudar nosso comportamento, ela nos ensina, né? Mostrando de forma geral como a gente deve viver, como a gente deve interpretar essa vida, como a gente deve interpretar os diversos elementos que compõem o nosso mundo, né? Ela nos orienta, né? Ela é luz para os nossos caminhos, como fala o Salmo 119, impedindo que a gente caia em armadilhas. Ela nos dá paz e livramento, né? Nos tranquiliza, porque, por exemplo, mesmo em meio à pandemia, em meio à crise, a gente sabe que Deus continua governando através da sua palavra, a gente sabe disso. Ela nos dá alegria e prazer, né? Ela nos revela por exemplo, o céu, né? Boas expectativas, nos mostra que Deus sempre está cuidando dos seus. Ela nos purifica, né? Permite que sejamos purificados, santificados, né? Através dela. Então ela tem todo esse valor para nós, né? Bom, e o que é a palavra então? Quais são seus livros, né? A palavra, na verdade, ela é um conjunto, né? um compêndio de diversos livros, né? Livros compõem o Antigo Testamento e livros que compõem o Novo Testamento, ambos úteis, ambos de igual valor, ambos os grupos, né? Tanto que a gente vê Cristo discorrendo a respeito de si próprio, se utilizando do Antigo Testamento, né? A gente vê em Lucas 24, no versículo 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então a gente vê que não existe essa de que o Antigo Testamento caducou como um todo. Na verdade, o que caducou foram as leis cerimoniais, né? Aquelas relativas ao culto, porque uma vez que Cristo ele veio e ele próprio foi o sacrifício, aqueles sacrifícios todos, toda aquela liturgia do Antigo Testamento caiu, e caíram também as leis civis, porque uma vez que se encerrou o Estado de Israel, né, enquanto nação, aquelas leis não fazem mais sentido. Entretanto, os princípios morais subjacentes a essas leis, as duas, continuam valendo. Né? Então a gente tem a lei moral, cuja expressão máxima da lei moral seriam os 10 mandamentos, né? Resumidos naqueles 2 mandamentos resumo, né? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E como é que é dividido então esses diversos grupos, né, de livros dentro da Bíblia, né? A gente tem os livros que compõem a Torá, né, os livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios. Essa divisão do Antigo Testamento e do Novo é temática, não é necessariamente por cronológica, né? A gente tem os livros históricos, né? Depois a gente tem os livros sapienciais ou poéticos, né? Que são esses verdinho claro aí, né? Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. A gente tem os profetas maiores, que são chamados de maiores por conta do tamanho das suas profecias, né? E a gente tem os profetas menores. Já no Novo Testamento a gente tem, alguns chamam
os 5 primeiros livros de históricos, mas alguns separam, dentre os históricos, obviamente, os evangelhos e o livro de Atos. A gente tem as cartas paulinas, né, de Romanos até Filemon. A gente tem as cartas gerais, que vai de Hebreus até Judas, e aí a gente tem um livro profético, que é Apocalipse, né, compondo assim 66 livros, sendo 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. E a palavra, obviamente, é poder de Deus na nossa vida, né? Então, só lendo textos que demonstram isso, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, lá em Jeremias 23. Em João, capítulo 6, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Em Efésios 6, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E em Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A gente vê que, como já se fala aí, né, a palavra é o único livro que, ao invés de ser somente lido, ele também nos lê, né? Ele nos constrange a ir até Deus, né? Ele quebra nosso coração de pedra, né? Ele é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, né? A palavra também é instrumento para a salvação, né? 1 Pedro diz, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A gente vê não só esse texto, mas com aquela própria parábola da semente, né, caindo nos diversos tipos de solo. Os diversos tipos de solo seriam os diversos tipos de coração e a semente seria a palavra, né? Então a gente vê ali também a palavra sendo usada para salvação. E a gente tem a confissão de fé de Westminster no capítulo 10, artigo 1, dizendo: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Então a gente vê aí a questão da palavra e do Espírito, né? No breve catecismo, na pergunta 89, como se torna a palavra eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra meios eficazes para converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. A palavra é um instrumento não só de salvação, mas também de santificação, né? Lá no Salmo 119, versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E o próprio Cristo, eu não vou ler esse texto todo, mas o texto de Mateus 4, quando Cristo é tentado ali no deserto, logo no início do seu ministério, Satanás tenta ele 3 vezes ali, e as 3 vezes ele responde a partir de textos da Escritura, né? A primeira resposta é não só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O segundo, não tentarás o Senhor teu Deus. E o terceiro, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E é interessante que até Satanás ele tenta usar um salmo se utilizando de uma meia-verdade, né? Ele só usa parcialmente ali um texto do salmo, né? Aquela questão texto sem contexto é pretexto, né? Para fazer errado, né? E aí ele tenta usar isso para fazer Cristo cair ou pecar, mas ele não consegue justamente porque Cristo se vale da palavra para respondê-lo, né? Todos os textos do Antigo Testamento, se não me engano, 2 de Deuteronômio e um Salmo, se eu não me engano, né? Lá no Catecismo Maior, na pergunta 5, diz que é o que as Escrituras principalmente ensinam. E a resposta: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem.
Então, você vai se santificando a partir também desse conhecimento que está nas Escrituras. E aí a gente tem diversos modos de conhecer e aplicar a palavra, né? A gente vai ouvir a palavra nos cultos públicos, né? E nas pregações. A gente tem que ler essa palavra em casa, nas nossas devocionais. A gente tem que estudar essa palavra, né? Então, quando a gente está lendo, a gente tem aquela visão ampla, né? A visão do conjunto todo, de todos os livros. E quando a gente estuda, a gente entra nas minúcias de cada texto, né? Comparam textos uns com os outros. A gente tem que memorizar versículos, textos, né? A gente vê que Cristo fez oposição a Satanás a partir da palavra, com textos que haviam sido memorizados, e a gente deve meditar nessa palavra, né? Ter o prazer nela e ver toda a nossa vida por meio dela, né? Sempre refletindo cada situação por meio dessa palavra, né? Bom, e aí a gente entra na oração, né? E eu vou até passar mais rápido esses períodos aqui, porque no final a gente vai falar um pouco mais de modo geral de todos esses aspectos. Mas a gente tem ordens e promessas bíblicas com relação à oração, né? Sendo que nesses versículos aí do Salmo 50 a gente tem já uma ordem e uma promessa no mesmo versículo, né? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás, né? Então, se você invocar, você deve me invocar e se você invocar, eu te livrarei. Então, a oração ela é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com auxílio do seu Espírito, com a confissão dos nossos pecados e com um grato reconhecimento das suas misericórdias. E ela contém essas ordens e promessas, né? No Salmo 62 fala: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Lá em Lucas 11 fala: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E em Filipenses 4, né, ele fala a questão da ansiedade, que a gente vem experimentando muito hoje em dia, nos versículos 6 e 7, fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com orações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, e quais são as condições para termos, então, as nossas orações respondidas? A gente deve se aproximar de Deus em nome de Cristo, auxiliados pelo Espírito, com o espírito fraterno, né? Daí a gente orar o Pai Nosso, né? Coletivamente, com uma santa reverência, reconhecendo ser Deus o Rei glorioso e todo-poderoso, uma santa confiança decorrente de nossa filiação em Cristo, consciente de nossos pecados, com o coração verdadeiramente arrependido, consciente de nossa debilidade real e potencial frente a Deus, e de forma a ser útil no seu reino e auxiliar as outras pessoas, né? Que a gente vê em Tiago 4, no versículo 3: pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Bom, qual que é o conteúdo, né, da oração? O conteúdo que ela deve ter? A gente pode e deve interceder pelo nosso próximo, a gente deve interceder para que Deus nos habilite a glorificá-lo em tudo aquilo que nos é ensinado na palavra. A gente deve interceder pela promoção do reino da graça até a manifestação completa do reino da glória. A gente deve, incluindo, né, nessa oração, a gente deve orar pela salvação daqueles ao nosso redor, por mais trabalhadores para a seara, pela fidelidade e intrepidez dos pregadores, né? A gente deve orar também pelo discernimento da palavra de Deus e submissão a ela, pelo sustento suficiente para essa vida, reconhecendo em Deus a bênção desse sustento, né? A gente deve interceder pedindo perdão pelos nossos pecados, por amor de Cristo. Deve pedir pela graça capacitante para perdoar os nossos irmãos também que pecaram contra nós. A gente deve interceder pela preservação e sustentação em meio às tentações, né?
e a gente deve interceder pelas autoridades, né? Como nos é ensinado na 1 Timóteo 2. Bom, e aqui a gente tem o grande modelo a ser seguido, né? Que é a oração modelo que Cristo nos dá, né? Que vai aparecer tanto em Lucas quanto em Mateus, e que nós chamamos de Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? É interessante do Pai Nosso que ele em si já resume tudo aquilo que a gente viu, toda a questão inclusive do reino, né? Porque o que é dito no Pai Nosso, né? Ele começa com essa declaração de Pai, demonstrando uma filiação nossa em relação a Deus, né? Demonstrando a imanência, ou seja, o fato de que Deus se faz presente conosco, de que Ele se revela a nós, como Ele faz através da sua palavra, né? Mas ao mesmo tempo que estás nos céus, demonstrando que Ele é um Deus transcendente também, soberano, majestoso, que governa sobre nós, que tem todo o poder, né, para governar. Depois a gente tem, essa seria a introdução, a gente tem as 3 primeiras petições que vão se referir ao nosso relacionamento com Deus. E aí depois a gente vai ter as 3 petições que vão se referir ao nosso relacionamento prioritariamente com o próximo. E é interessante já que, embora se coloque nosso relacionamento com Deus como prioritário, e assim deve ser, a gente tem as petições envolvendo as nossas necessidades, né? O que demonstra que Deus se preocupa com as nossas necessidades também, com aquilo de que a gente necessita, até porque para fazer com que o reino dele se expanda, a gente precisa de ter o pão nosso de cada dia, a gente precisa de ter as nossas dívidas, né, perdoadas, a gente precisa continuar santos sem cair em tentação, né? Então, uma coisa está sujeita à outra. Mas há essa prioridade em relação às 3 primeiras petições, né, sendo que a primeira a gente fala, santificado seja o teu nome, e quando a gente fala santificado, não é tornar Deus mais santo, porque ele já é santo, ele é o padrão de santidade, né? Mas a ideia aqui é de você estimar, amar, glorificar, entesourar o nome de Deus, né? E quando a gente fala nome, a gente está falando não só o nome em si, né? Mas tudo aquilo que o nome representa, tudo aquilo que Deus é, todos os seus atributos, tudo aquilo que Ele fez na história, né? Quando a gente fala de venha o teu reino, a gente está justamente pedindo que esse reino ele se expanda por toda a terra através de mais e mais conversões, através da inclusão daqueles que estavam predestinados a serem incluídos no seu reino, mas que ainda não tinham sido alcançados, né? E a gente pede também para que haja pureza nesse reino, né? Não só para que esse reino se expanda numericamente, mas que ele se expanda em qualidade, né? A gente pede para que esse reino avance também sobre o império das trevas, né? Então, subjugando ou dominando terrenos que antes pertenciam ao império das trevas, né? E a gente pede, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, justamente pedindo que essa glória de Cristo, esse reino de Cristo, seja cada vez mais manifesto aqui nessa terra, né? Que a vontade dele seja vista através, inclusive, de nós, né? Na aplicação da sua palavra a cada contexto da nossa vida, né? A gente pede também o pão nosso de cada dia, né? O sustento diário. É interessante que é diário, né? Hoje, né? Então, as dívidas a gente já pede como se fosse passado, né? Dívidas, né? Que ocorreram, né? E a questão de que a gente deve perdoar aqueles que têm dívidas para conosco, né? E
A gente só vai conseguir fazer isso a partir do perdão das nossas dívidas em Deus, né? A questão de não cair em tentação, né, de ser liberto do mal, né, já uma petição envolvendo o nosso futuro, né, e uma conclusão que demonstra que tudo isso só é possível porque de fato Cristo tem o reino, ele tem o poder e ele tem a glória para todos sempre, o que garante que nós vamos chegar até o final dessa caminhada bem. Então eu desejo a vocês um bom domingo, que Deus os abençoe. Segue minha bibliografia aí para quem tiver interesse depois pesquisar, fique à vontade.